A Bíblia é o livro mais sábio do mundo. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Quando a Bíblia ela nos orienta a fazer alguma coisa, porque o Criador já sabe de antemão o que vai acontecer lá na frente, ok? Nós vamos começar uma série de estudos do livro Provérbios. E vamos pegar cada versículo e vamos falar um pouco dele para que você entenda a profundidade de cada palavra desse versículo. Provérbios é um livro muito, mas muito sábio, escrito por rei Salomão. Depois de viver tanta coisa, ele adquiriu sabedoria. Eu gostaria muito que você me acompanhasse nessas reflexões, tá bom? Olá, meus amigos, meus irmãos amados, eu sou o pastor Nilton Soares e esse é o canal de Devocional e Reflexões Bíblicas. Lembrando que nós temos dois viés, é um canal, um vídeo, que traz motivação e também exortação. E é muito importante que você nos acompanhe para juntos crescermos e fazer aqui assim uma reflexões do que a gente vai ouvir aqui. Finalzinho do vídeo eu falo melhor sobre a sua inscrição no canal, tá ok? Eu separei Provérbios aqui, 22, Provérbios, capítulo 22, versículo meia dúzia. Você já conhece esse versículo há muito tempo, em frases por aí, não é verdade? Diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Quando nós lemos esse versículo, nós temos a noção exata do que acontece com o ser humano quando este está adulto, na fase adulta. Você sabe que educar é algo que dá muito trabalho, não é algo simples, principalmente na vida que vivemos hoje, uma vida de correria, de agitação. O pai separar tempo para poder educar o filho, e quando eu digo educar, é na palavra de Deus. Isso dá muito, mas muito trabalho. Mas a Bíblia ela é sábia. Educa, ou seja, ensina o caminho à criança. Diz aqui, ensina o caminho em que deve andar. Hoje nós, com a agitação do dia a dia, os pais mal chegam em casa, aí faz os afazeres, aí a criança fica na babá eletrônica, que é a televisão, se não o computador, hoje o celular, e a criança está sendo educada com esse perfil. É celular, é televisão, são aparelhos eletrônicos, jogos. Então a criança ela fica encucando, ou seja, colocando tudo na sua cabeça, tudo que ela está vendo e assistindo ali, principalmente nesses jogos eletrônicos. Ela vai absorvendo tudo aquilo e daqui a pouco ela está praticando tudo aquilo que está o quê? Absorvendo. Porque quando a Bíblia fala educa, ensina a criança, é exatamente isso. Está falando para você encucar, colocar aqui dentro da mente da criança o verdadeiro caminho. E qual é o caminho? O caminho do respeito, da educação, o caminho de caráter. Tudo isso os pais precisam ensinar a criança, e quando ela crescer, segundo a Bíblia, não se desviará dele. Hoje a gente vê crianças, 8, 10 anos, falando palavrão, não é verdade? Desrespeitando os adultos. O que é isso? É fruto daquilo que ela está vendo, assistindo e também absorvendo aqui na sua mente. Porque, repito, educar dá trabalho. Não são poucas as pessoas que falam assim: poxa, esse rapaz aí eu conheci há muito tempo. Como é que ele chegou a esse estágio? Eu conheci os pais dele. Aí, de repente, hoje ele é uma pessoa à margem da sociedade, é um delinquente, é um marginal. E você fica assim: meu Deus, como é que pode ter se perdido tanto assim? Porque faltou o quê? Educar
na Bíblia Sagrada. Educar, inculcar na mente dele o caráter, o bom costume, o respeito. É claro, e repito, na vida de hoje é mesmo difícil, é muito difícil você separar tempo para educar o seu filho. Mas olha, é bem melhor você separar um tempo hoje do que no futuro você ter mais tempo para poder se arrepender de não ter feito isso. O educar, ou seja, o ensinar o caminho que se deve andar à criança, além de você ensinar na palavra de Deus, é a sua prática, é o seu exemplo. Porque a criança, ela aprende mais com o exemplo do que aquilo que ela está ouvindo. Você já reparou quanta criança ela começa a pegar roupa dos pais, né? Coloca aquele sapato grande, aquela roupa comprida e às vezes põe chapéu. Ela está o quê? Repetindo o que os pais fazem no seu dia a dia. E quando a menina começa a passar batom e tal, por que ela faz isso? Porque ela está vendo todos os dias as mães, a mãe no caso, fazendo isso. Então ela tenta reproduzir para a vida dela. Então aí você tem a noção exata o que acontece com uma criança quando ela é educada na palavra de Deus. Ela começa a reproduzir aquilo que está ouvindo e aquilo que está o quê? Assistindo seus pais fazerem. Imagina o pai ter uma discussão com alguém, a criança do lado, e o pai dá uma resposta branda. Não entrar em confusão, não entrar em briga, não xingamento. Então a criança está o quê? Assistindo. Porque o mais importante que você falar é praticar. É ensinar na prática. E a Bíblia vai falar, ensina a criança o caminho que se deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dele. Hoje você vê adultos refletindo aquilo que não tiveram lá no passado. Não foram educados na palavra, não tiveram mau exemplo, ou bom exemplo, perdão, foram maus exemplos da vida desses adultos, né, que um dia foram crianças. São pessoas terríveis no lidar, no tato com outras pessoas. Um poço de ignorância, não sabe falar, não sabe posicionar, não sabe se portar em meio a algumas pessoas, ou seja, não tem o exemplo prático do que é o ensinamento da palavra de Deus e o ensinamento da vida, da própria vida, a postura da vida, como você deve proceder. E esse adulto, né, ele não teve no passado esse exemplo bem vivo. E quando a gente olha assim, a gente pode fazer assim conjecturar uma situação aqui, uma família que tem 5, 6 filhos, aí você vê que alguns vai para um caminho, o outro vai... Isso não acontece. Mesmo que tiveram o mesmo ensinamento, mas faltou alguma coisa. O que faltou, pastor Newton? Faltou a prática desse ensinamento. Porque não adianta você só falar, você precisa praticar. Você já ouviu muitas vezes os pais falarem assim, olha, não fala mentira, hein? Você não pode mentir. Aí quando a pessoa liga para a casa dessa pessoa e ela não quer atender o telefone, que ela fala que eu não estou aqui não. Quer dizer, fala uma coisa e faz outra. O que a criança está aprendendo ali? Está aprendendo a mentir. Porque os pais são os primeiros ídolos dos filhos. Os filhos querem ser parecidos com os pais. E quando não há esse espelho correto, ou seja, não há aquela educação na prática, evidentemente que os filhos irão falhar no futuro. A Bíblia é um livro fantástico. Se todos lessem e praticassem, olha, nós teríamos uma sociedade maravilhosa. Uma sociedade de homens e mulheres educados, pessoas ponderadas, pessoas equilibradas, mas não é isso que acontece. Mas você que está começando a sua vida agora, você é recém-casado, recém-casada, você sabe que a Bíblia tem um ensinamento
profundo sobre postura do homem e da mulher, porque vai falar claramente: ensina a criança o caminho que se deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele. A função de educar não é da escola, não é da sociedade, é da família. Você vai inculcar no seu filho bons costumes, ter uma postura em meio à sociedade, educação, proceder, né? Isso vem com o ensinamento teórico da palavra de Deus, você, né, ensinando a criança, e principalmente com a sua postura, o seu exemplo, para que a criança vê e queira fazer a mesma coisa, tá bom? Bom, espero ter te ajudado. Vamos começar agora uma série de palavras sobre provérbios. Hoje foi provérbio 22, 6, falando da educação da criança, tá bom? Próximo vídeo estaremos aqui trazendo mais uma palavra sobre provérbios. Agora sim eu peço a sua inscrição no canal para que a gente possa crescer e chegar muito longe de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe, graça e paz.